Oi, eu sou Letícia Maerbortes, graduanda da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e bolsista PIBIC-CNPq da Universidade Fevale, orientada pela professora doutora Juraci Assunção Saraiva. O nome do meu trabalho é Pai contra Mãe de Machado de Assis, o retrato machadiano da escravidão após a abolição. Machado de Assis é um dos maiores escritores da literatura brasileira e escreveu sobre vários temas atemporais, como a traição, o amor, o ciúme, a inveja, a ironia, e foi cobrado por escritores e pesquisadores tanto contemporâneos quanto posteriores a seu momento de produção por não falar dos problemas do seu período, do século XIX. O principal desses problemas era a escravidão. O objetivo desse trabalho é traçar um percurso de análise do conto Pai contra Mãe, que é a primeira obra de ficção do livro Relíquias da Casa Velha. O conto Pai contra Mãe é escrito, dá para se dizer, em duas partes. Os primeiros 5 parágrafos possuem um narrador com um tom muito frio. Esse narrador fala sobre a escravidão e sobre os apetrechos e ferramentas que provavelmente pararam de existir, pararam de ser utilizados com a abolição da escravatura. O título do conto, ele faz com que os leitores pensem, num primeiro momento, que se trate de uma história de um casal. Mas, na verdade, pai e mãe, nessa narrativa, são Cândido Neves, o pai, que é um homem branco que trabalhava como caçador de escravos, e a mãe, nesse caso, é a Arminda, uma escrava que estava fugida e era grávida. Então, era o alvo do Cândido Neves. E a característica que, de certa forma, une esses dois personagens é o desejo de lutar pela sobrevivência dos seus filhos. O Cândido Neves, ele se casa com a Clara, mas os dois não tinham uma renda fixa, e até era uma das preocupações da tia Mônica, a tia da Clara, de que se eles tivessem um filho, essa criança morreria de fome, porque eles não tinham uma renda, mas o Cândido não se preocupava com isso. O pior acontece, a Clara engravida, e o Cândido se vê numa situação muito ruim. Eles foram despejados, estão morando de favor, e há muito tempo ele não encontra escravos fugidos, então há muito tempo não entra uma renda para essa família. E a tia Mônica aconselha o casal a entregar o filho deles para a roda dos enjeitados. Só que o pai fica muito revoltado com essa proposta e volta para os jornais e vai atrás de todos os anúncios que ainda não tinham sido retirados. E um dia, então, que ele se dá conta que não tem outra saída, ele diz que vai pessoalmente entregar a criança para a roda, e no caminho da roda dos enjeitados, ele avista uma negra. E ele se recorda de um anúncio que leu com essas características. E de fato era a negra fugida, né, a escrava fugida, que era a Arminda. E ele brutalmente aprisiona a Arminda e leva ela pro seu antigo dono, ou seu dono, né. Mas nessa luta e no caminho até a casa do patrão, a Arminda implora para ele, diz que vai trabalhar para ele, que vai vender a força de trabalho para ele, que vai fazer tudo o que ele precisar, e que ela implorava pela vida do filho que ele soltasse ela. Só que ela não sabia que justamente pela vida do filho que o Cândido Neves não soltaria de jeito nenhum. Ao chegar na casa do patrão da Arminda, ela acaba abortando a criança. E o Cândido recebe, então, o dinheiro pela recompensa. Com a criança no colo, olha pro filho e pensa, nem todas as crianças vingam. Então, mesmo depois de toda essa violência e tudo que ele fez, a Arminda passar, de certa forma, ele não sente remorso. Porque ele acha, então, que os fins justificam os meios, já que ele queria muito salvar a vida do filho e não entregá-lo para adoção. E era o único meio de sobrevivência que ele conhecia. Eu acredito que a leitura desse texto na atualidade faz com que a gente reflita um pouco nas marcas que a escravidão deixou na nossa sociedade, porque Machado de Assis publicar um texto desses, mesmo depois da abolição da escravatura, ele não está sendo atrasado em relação ao período. Ele está mostrando que o contrato assinado pela princesa Isabel simplesmente botou fim em algo que era previsto por lei, mas que as marcas desse regime e todo o sofrimento e toda a tortura que esse povo sofreu não pode ser esquecido, não pode ser apagado.